Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Hoje a gente vai falar sobre por que a opinião dos outros importa tanto a ponto até de abalar, de atrapalhar ou até de impedir o nosso emagrecimento. Quem fez esse pedido desse tema foi a Denise. Ela pediu lá no 360, antes do 360. Porém, como é um tema bem terapêutico e lá eu preciso entregar um conteúdo para que ajude as meninas que estão fazendo só o 360, não consegui encaixar esse tema, mas aqui sempre dá. Quem for chegando aí, me dá um oizinho, vamos testar o chat. Vamos lá, deixa eu ver. Eu testando sempre dá. Vamos esperar um minutinho para vocês serem notificadas. Errei, conseguiu! Como é que tu conseguiu? Tu botou lá o nome ou foi pelo link? De repente, mas eu acho que a gente não tava conseguindo. Ah, o Facebook é muito doido, muito doido. Entrou, coisa boa. Pelo link? E não tava dando. Não dá pra entender. Vamos esperar a Elisa estava lá na outra, a única que tava pelo Facebook, digitando, ou entra lá no Facebook e digita o nome do grupo, e aí entra, ou às vezes pelo link dá, depende, não sei. Ó, também não tava conseguindo, imaginei que vocês não estavam, só a Elisa, vamos esperar essa Elisa, porque ela tava, e eu encerrei porque só tava ela, pra não ficar muito vácuo ali. Agora vamos esperar por ela, que ela tava ali bem bonitinha, ela tinha conseguido. Vamos ver se ela vem. E aí, vamos falando se vocês se identificam com esse tema. Por que a opinião dos outros importa tanto a ponto até de abalar, de atrapalhar, de impedir o emagrecimento? Alguma de vocês que está aqui passa por isso? Diz aí pra mim. Quero saber, pra gente começar a discutir. Alguém passa por isso? Percebe que a opinião dos outros é tão forte ou não, Gleice? Ah, não tô nem aí pra opinião dos outros. Elis, tava te esperando, não era justo não te esperar. E a Elis tava ali me falando que ela se preocupa, ela fica com medo de ela não emagrecer e ser julgada por isso. E aí até tinha te perguntado, Elis, não chegou a responder lá. Tu acha que pode ter essa questão? Tu acha que tu esconde que tu tá querendo emagrecer pra não ser julgada pela falta de resultados? Ou quando alguém nota o teu resultado, tu fica por um lado feliz, mas por outro preocupada, porque, nossa, a pessoa percebeu então que eu tô emagrecendo, agora ela vai continuar me cuidando pra ver se eu tô emagrecendo ainda, ou o que eu tô comendo, que eu não tô. Tu acha que tem isso? Essa sensação? Eu separei a aula em dois tópicos aqui. E aí eu vou começar com um que parece que não vai ter nada a ver, mas que tem tudo a ver, e depois com exatamente o que a gente tá falando aqui. Então acho que as duas coisas, guarda isso aí pra ti. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, que tem a ver com todo o nosso curso, mas que é importante pra gente entrar no outro depois. Vocês se alimentam pra quê? Conta pra mim. Qual é o significado da comida pra vocês? Se uma pessoa estivesse começando o curso hoje, ela ia me responder completamente diferente de vocês, que vocês já são mais avançadas nessa resposta. Mas eu quero saber de vocês. Pra que vocês se alimentam? Final de semana fui na mãe, ela me achou mais magra, fiquei feliz. Tu ficou feliz? Assim, todas as tuas células ficaram felizes? Ou algum lugar de ti ficou ansiosa, preocupada? E como é que foi? Conta melhor. Posso até dizer que não me importo, mas sempre me abala a opinião dos outros. Sim, uma coisa é o que a gente fala da boca pra fora, outra coisa é o que a gente sente e o impacto daquilo ali na vida da gente. E a gente, se não identificar isso, nós não temos livre-arbítrio na vida de fazer as coisas se a gente não tem consciência do porquê a gente faz e porquê não faz. E é sempre isso que eu tento trazer pra vocês aqui. Então, respondam pra mim. Vocês se alimentam pra quê? Qual é o significado da comida na vida de vocês hoje? Contem pra mim. A gente sabe, gente, pra emagrecer, a gente sabe o que tem que fazer. A gente precisa consumir menos do que a gente gasta. Simples, fácil, aparentemente. Nossa, é só comer menos, me exercitar mais, vou fazer um déficit calórico, vou emagrecer. Basicamente, é isso. Mas por que não é tão fácil? Porque tem outras coisas envolvidas além da nutrição física. Então a Elis falou, eu me alimento para me nutrir, para me acalmar, para me dar um acalento. Beleza. Para se nutrir, quanto por
X% do teu dia, vamos dizer, tu se alimenta para se nutrir. Fosse pensar num percentual. Aí não, eu acho que no meu dia eu me alimento X% para me nutrir mesmo. Eu penso assim, ó, tem que comer isso porque isso é nutritivo, porque isso vai me trazer saúde, porque isso vai me ajudar o meu corpo a desempenhar melhor, a ter mais saúde. Quantos por cento real tu acha que tu come para se nutrir? Esse é um significado da alimentação. Só que, em geral, quem tá acima do peso, a pessoa não é o que ela menos leva em consideração. O menor percentual das escolhas dela tem a ver com nutrição do que qualquer outro tipo de nutrição simbólica. Se acalmar é um simbolismo que está relacionado à comida. Porque tu já comeu para se acalmar em outros momentos. Para dar um acalento, mesma coisa, que também tem a ver com calma. Não costumo me importar com a opinião dos outros, principalmente em relação ao meu corpo. Mas fico pensando se eles me julgam como eu me julgo e eu sei o quanto eu sou exigente. Tá, mas tu não se preocupa, mas tu fica pensando se eles te julgam? E se tu pensa com frequência, é isso? Se eles te julgam, como tu se julga? E aí, qual é o medo? Eu acho 50% hoje. Bom, entendeu? Então assim, a comida, o significado oficial é nutrição. Eu como pra me manter viva. Mas as minhas escolhas, em geral, elas não são pra isso. Não são pra saúde, pra nutrição. Deveriam ser, mas é inútil e, assim, errado pensar que o simbolismo da comida vai ser ignorado. E é por isso que dietas muitas vezes não funcionam. Porque nutricionistas, em geral, não têm essa preparação para lidar com isso. E elas vão lá e elas montam um cardápio que funcione para sua nutrição física, mas muitas vezes é ignorada a questão emocional. Que nós somos seres emocionais e não só racionais, como dizem, somos seres racionais porque é o que nos diferencia dos animais. Não, mas nós somos seres emocionais e são as emoções que nos fazem agir. E a gente come de forma emocional. E se a gente não identifica quais emoções estão envolvidas no nosso comer emocional, a gente não consegue administrar isso. Então hoje 50%. Então 50% tá resolvido aí a parte do teu emagrecimento. Mas e os outros 50%? Tu acha que os outros 50% num dia, tu come 50% para se acalmar e para se acalentar? O que mais? Então, a comida, gente, ela tem uma representação simbólica, que é o que a gente trabalha no curso. Representação simbólica que tem a ver com o que são os gatilhos. E a gente precisa identificar. Qual é a representação simbólica que é a comida para mim? Descanso, calma, prazer. O que mais? Ocupação. Companhia, calma. O que mais? Vocês têm clareza total disso ou vocês ainda não têm? Digam pra mim, qual é a representação simbólica da comida na vida de vocês? E aí eu quero trazer uma metáfora pra vocês. Porque imagina como se fosse assim, a gente vivesse num oceano. Nós vivemos num oceano, como se fosse um oceano cheio de áreas, como se a nossa roda da vida fosse o oceano, certo? E o meinho da roda é como se fosse uma ilha. Quanto mais dor e insatisfação tiver no meu oceano, se eu viver num oceano de dor, de insatisfação, de pouco preenchimento, o que eu vou precisar buscar? Eu tô me afogando num oceano de dor. O que eu preciso? Eu preciso de algo para me escorar. Eu preciso de uma ilha. E a comida muitas vezes se torna uma ilha. Uma ilha de quê? Para vocês? Uma ilha de prazer? Uma ilha de calma? Uma ilha de abraço? Uma ilha de companhia? É o quê? É uma ilha que te tira do afogamento da vida. E aí, essa ilha significa o quê? Pensa que a comida é uma ilha de quê para vocês? Ó, eles falaram representa amor, carinho, atenção, calma, descanso. Guarda isso. Hoje as crianças voltaram às aulas e agora estão indo com a van da escola. Ah, que legal! Independência. Notei que comi por impulso, por pensar que não levei eles. Por medo deles de não se... acho que adaptarem, né? Notei que esse meu gatilho hoje para comer bobagem. Aí a comida serviu para ocupação, para passar o tempo. Ô, Daisy, a tua vida, ela é toda em torno da tua família, dos teus meninos.
é o teu papel mais valorizado. Sem sombra de dúvidas, não tem nenhuma dúvida. É o teu papel mais valorizado, é o teu papel de mãe. E aí tu tira nota 10 no teu papel de mãe. Quando te tira um pouco da funcionalidade do papel de mãe, tu se sente assim, quase que dispensável. Nossa, chegou a van levou, eu não levei, e agora? Em alguma parte de ti, talvez lá bem oculta, quase que talvez tu esteja torcendo para eles não se adaptarem, para tu ter que ser necessária. Tenho quase certeza disso. Pode não perceber, mas eu imagino que sim. E posso estar errada também. Mas nesse caso específico, te conhecendo, eu acho que eu não estou errada. Por quê? A gente não quer sair da onde a gente é valorizada. Teu papel de mãe é valorizado, só que os teus filhos vão crescer. E cada vez mais vai ficar desvalorizado. Porque quando a gente tem filhos pequenos, eles dependem da gente. Vão crescendo, vão dependendo menos, vão chamando menos vezes a palavra mãe. E aí, se esse é o teu principal papel, o que sobra? E Dani, boa tarde! Seja bem-vinda. Ó, eu critico internamente quem está acima do peso. Esse já é um ponto, assim, super importante. Me questiono como a pessoa consegue ficar com aquele corpo e hoje penso que eu estou sendo criticada por estar acima do peso, assim como eu estou criticando os outros, entende? Sim. E o teu caso é mais, acho que uma questão do corpo do que do peso, Rê. Tu tá insatisfeita com o teu corpo, assim como eu também tava com o meu. Eu não tava mais com o meu peso, e sim com o meu corpo, que eu não conseguia mais melhorar. Eu fui lá, fiz uma cirurgia plástica e agora tô feliz com isso. Entende? Ó, a Rê falou, ó, ilha de conforto e carinho. Olha só, a ilha dela, que tem a ver com a comida, é uma ilha de conforto e carinho. Ou seja, o oceano é um oceano de desconforto, sem carinho. E são coisas que ela precisa. Bem isso, falasse tudo, me senti perdida, estranhando o silêncio. Grazi, chegou aí! A gente fica perdidinha com o crescimento dos filhos. Eu fico. Eu também fico. Só que se a gente se sente perdida, é a hora da gente falar, meu Deus, mas quem sou eu antes de... Quem era eu antes de ter filho? Eu sei que eu fui reconhecida, eu sei que fui valorizada, eu sei que eu vivi um papel incrível meu. Mas o que mais tem dentro de mim? E eu preciso ir resgatando para não chegar de uma hora para outra e ficar vazia, ficar desvalorizada. Eu não posso ficar desvalorizada, porque eu tenho meu valor. Eu não tive valor só depois de ter filho. Eu já tinha. Ó, eu era magra. Tu era magra, olha isso. Antes de ter filho, eu era magra. Só que agora tu tem filho. Qual a idade dos teus filhos mesmo, Grazi? Podia voltar lá, né? Sim, só que o que fez tu engordar? Olha que interessante. O que tu achas? Por que tu achas que engordou depois de ter filho? 15 e 13. São bem grandinhos. São meninos, são meninas, são menino, menina. Me lembrei, tu já me falou uma vez, mas eu não tô lembrando. São grandinhos. Quer dizer que tu tá há 15 anos longe do corpo que tu querias, 2 meninos. Tu tá longe do corpo, tu tá querendo emagrecer faz 15 anos, é isso? Quanto que tu pesava lá antes e quanto que tu pesa agora? E o que tu achas que aconteceu nesses 15 anos que fez com que tu aumentasse esse peso? Conta pra mim. Tu acha que tem a ver com a gestação? Acho que tem a ver com papel. Essa aula não é sobre papéis, mas é uma aula de consciência. Tive pausas. Quando cada um deles tinha por volta de 1 ano e meio, eu estava magra nas 2 vezes. E aí depois? O que aconteceu depois? Acho que tem a ver com fugas. Mas tu tá precisando fugir do quê? Tu tá querendo subir na ilha pra quê? Porque se eu preciso de uma ilha, é porque tá difícil ficar nesse mar. Se o mar não for de dor, se tiver tranquilo ficar no mar, se eu consigo... Nossa, tá rasinho, tá tranquilo, tá de boa. Não tá fundo, não tá difícil, não tá gelado, não tá... Eu não preciso de uma ilha, eu posso ficar ali. Agora, se não tem, se tá fundo, se tá gelado, se tá sofrido, se tá difícil... Pelo amor de Deus, aparece uma ilha pra eu subir aqui, porque senão eu não vou aguentar. E pra eu poder, eu vou ter que voltar pro mar,
Na vida é assim, eu tenho que voltar pro mar. Se eu não tivesse, eu morava na ilha. Se vocês pudessem, eu tenho certeza que vocês moravam na ilha do prazer e dos alívios aí. Eu também julgava, hoje já consigo ver as pessoas gordas e não achá-las feias. Eu gosto de ver meus filhos crescendo e sendo independentes, mas já os culpei por estar acima do peso. Graças ao curso, assumi essa responsabilidade sobre isso. Sim, não é culpa deles. É responsabilidade da tua decisão de ter filhos e tomar o teu tempo e a tua energia com isso. Tu quis isso. E isso é uma decisão irreversível. E aí, o que tem que fazer? Tornar o oceano menos difícil para não ter que ficar subindo tanto na ilha. Verdade, antes dos filhos também era magra. E os guris me cobram, me apoiam, me ajudam. Eles dizem, mãe, assistiu aula. Mãe, vai voltar pra academia. Mãe, tem que cuidar e ficar magrinha. Que bonitinhos. Antes de eu ter os meninos, eu tinha tempo pra mim. E tinha prazer com tantas coisas, estando sozinha. E aí? E agora? Eles têm 13 e 15 anos. Que tempo eles tomam real de ti? O som tá bom, gente? Que tá, o fone acho que tá saindo. Me digam se o som tá bom. Quanto tempo real teus filhos tomam de ti hoje? Que tu, de repente, se estivesse sozinha, não tomaria. Eu estou me encontrando nesse marasmo. Está ruim, mas não difícil. Depois deles, eu emendei uma coisa na outra. Não tenho pausas e um pouco de solitude. E aí, dá pra buscar? Eles são responsáveis pela tua falta de pausa? Eu sei que consigo emagrecer. Já consegui uma vez aplicar estratégias, várias ferramentas e consigo isso. Todos somos capazes. Somos mesmo. Mas vamos aprofundar mais. Isso aqui que eu tô falando é essencial, mas tem mais. Sim, tá bom o som? Beleza. Se não tiver, vocês me avisam, tá? Eles me tomam pouco tempo. Adoro passar tempo com eles, mas agora eu não tenho tempo por causa do trabalho. Então pode ser que não são eles. E antes deles nascerem, tu já trabalhava ou não? E o teu trabalho é sofrido? Porque às vezes o oceano que tá hoje gelado não é mais os filhos, porque já são grandinhos, mas é o trabalho. Ah, tá difícil. Eita, fundo pra caramba, é cansativo. Tô tendo que toda hora subir na ilha. Eu tenho que subir tanto na ilha, porque, ai meu Deus, como tá difícil, como tá chato, como tá sofrido, como tá... Eu trabalhava menos horas por dia. E por que hoje trabalho mais horas por dia? Tu poderia trabalhar menos horas hoje? Tu gostaria de trabalhar menos horas hoje? Se tu trabalhasse menos horas hoje, tu realmente usaria o teu tempo pra fazer coisas que te ajudariam a emagrecer? Ó, meu oceano, eu trabalho mesmo. Eu imaginei pelas tuas queixas que já vieram pra mim. Dá pra trabalhar menos? Dá pra mudar de trabalho? Dá pra deixar esse oceano menos sofrido? Tem como? Vão respondendo aí. Então, assim, entender por que vocês se alimentam é importante. Nutrição? Sim. É saúde? Sim. Mas tem a representação simbólica. E pode representar a ilha de prazer, pode representar a ilha do alívio, vários símbolos dentro dessa mesma ilha, que a gente tem que identificar, que são os gatilhos. Pode representar, que inclusive a Denise não tá aqui, mas que eu entendo, conhecendo ela, que tem a ver com isso aqui, que pode representar um amor materno, por exemplo, que você sente falta. A falta do amor materno é muito profunda. E essa falta pode ser porque essa pessoa se foi, que é o caso da Denise, ou pode ser uma falta, a pessoa não se foi, mas porque a tua criança não sentiu esse amor, não sentiu essa nutrição. Por que eu falo? Por que não é paterno? Porque quem nutre é a mãe. Mas eu mamei no peito, não mamei no peito. Vai além. A mamar no peito também é uma nutrição. Pessoas que não mamaram no peito, às vezes têm um prejuízo também no peso. Mas eu mamei pra caramba. Mas às vezes mamou, mas não foi alimentado emocionalmente. Entenderam? É profundo isso. Então, muitas vezes tem a ver com a representação do amor materno. E se eu, como criança, não recebi essa nutrição do amor materno, e eu, quando eu como, além do que eu preciso para a saúde e para a sobrevivência, quando eu como, eu me sinto preenchida desse leite materno, eu vou parar como? Eu vou parar quando? Eu vou limitar como? Como que eu vou limitar o amor materno? Se eu já até tô grande, minha mãe já nem tá aqui mais comigo, porque eu sou adulta,
E eu fico no registro infantil. Alguém se identificou com isso? Sim, né? Meu senhor trabalho mesmo. Hoje eu gostaria, mas não posso mais. O esquema mudou. Não posso mudar nada, a não ser a forma como eu lido com o trabalho. E isso é muito, entende? É o que eu tô tentando fazer agora. É isso. Mas tem que trabalhar isso, assim, muito na tua terapia. Faz sentido. Por quê? Porque não tem. Tu quer emagrecer. O trabalho não tem nada a ver com emagrecimento, porque não é nutrição. Mas tu sobe na ilha muitas vezes. A comida é ilha pro alívio desse oceano aí, dessa dor aí. A comida é alívio e às vezes a falta do movimento também porque tô tão cansada, é tão estressante. E aí todas as soluções pro teu emagrecimento, elas não conseguem ser usadas. Faz sentido a nutrição materna. Éramos em 4 e os mais novos eram um menino desejado por todos. Tive que crescer. E aí tu deixou de ser nutrida pela tua mãe porque ela teve que nutrir outro. Olhar para isso também, essa consciência, ela também nutre? Opa, não, então não é que a minha mãe não me deu porque ela não quis. Não, poxa, se eu tivesse 4 e também viesse um menor, eu também teria. Mas era um menino. Aí já é um pouco diferente. É uma questão de expectativa, que era do teu pai, que viveu em outro tempo, que era machista, que tinha um preconceito. São várias coisas, tantas demandas deles. Quando a gente consegue compreender um pouco melhor que aquilo não era nossa responsabilidade, alivia um pouco, não resolve, mas alivia um bom tanto. Opa, não foi uma opção eu não ser nutrida. E eu comer isso daqui para me acalentar, para me acalmar, como eu fazia, ou como eu queria fazer quando era criança, mas nem podia, porque tu não podia, né? Dá uma preenchida. Aí tu vai lá e questiona, né? Poxa, mas será? É capaz? A comida é capaz mesmo de me colocar nesse lugar? Por quanto tempo? E assim, vou continuar fazendo isso até quando? Não é só racionalmente. Precisa trabalhar muito isso. Mas a gente aqui tem que levantar uma bandeira, né? Então a gente precisa ressignificar essas representações. Mas só dá para ressignificar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não tem o livre-arbítrio para mudar. Nascimento do homem, já consegui melhorar, mas a nutrição infantil, além do nascimento dele, tivemos pouco na infância. Sim, e aí como que na vida adulta tu vai atender as faltas da tua criança, dá? Tu fez o resgate da criança interior comigo, né? Acho que tu fez, Elis. Tenho quase certeza que tu fez. E se tu fez, quantas vezes tu volta lá, como eu sugiro, pra tu se encontrar com a tua criança interior e entregar aquilo que faltou? Porque é tu que tem que te dar amor, tu que tem que te dar carinho, atenção. Precisa voltar, é um exercício. Não é uma coisa que tu faz uma vez e pronto, tá resolvido. Não! Porque tu passou grande parte da tua vida sentindo essas dores. Não vai ser num dia que tu vai resolver tudo. Tem que continuar se colocando nesse lugar. Vocês tiveram um pouco na infância e isso não tem como mudar. Mas o significado desse pouco na tua vida, tu pode ressignificar, não mudar. E a nutrição infantil emocional, mesma coisa. Mas tu compreender também traz uma nutrição. Entende? Faço de tempo em tempo. Até na terapia o Thiago fez essa ressignificação. Excelente. É uma manutenção. Se tu esquecer, a criança ela sempre grita dentro da gente. Sempre. Ela não vai deixar de gritar nunca. Só que quando ela grita e você sabe como conversar com ela, ou o que ela tá querendo te comunicar, já vai facilitar bastante. Então, pra gente precisar subir menos na ilha, a gente precisa melhorar as áreas da nossa vida que estão dolorosas. Isso aí vocês já sabem, mas eu fiz questão de trazer porque faz parte desse tema. Por que a opinião dos outros importa tanto, então, a ponto de abalar o emagrecimento? Aí agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Que opinião vocês gostariam que as pessoas tivessem sobre vocês? Se vocês pudessem escolher, eu queria que as pessoas pensassem, falassem isso aqui de mim. Que opinião que vocês queriam que as pessoas tivessem sobre vocês? Digam pra mim.
Que opinião traria segurança para vocês? Complementando a pergunta. Qual opinião vocês gostariam que as pessoas tivessem sobre vocês? Que opinião das pessoas traria segurança para vocês? Queria que só falassem as coisas que sou boa. Quero mais. Queria que só falassem as coisas que eu sou boa. Mas o que tu é boa? Vai lá. Não, eu queria que as pessoas falassem assim. Ah, Elis é assim, a Elis é assado. O quê? Qual a opinião? Queria que falassem que eu sou batalhadora, guerreira, poderosa. O que mais? Mais? Eu quero mais. O que mais? Vocês vão respondendo aqui e vão anotando num papelzinho pra vocês aí também. O caderninho de vocês do curso, tem que ter um caderninho do curso, gente, porque senão isso aqui vai se perdendo. Quero saber mais. Que opinião vocês gostariam que as pessoas tivessem de vocês e que a opinião traria segurança pra vocês? Que eu sou divertida. O que mais? Vou respondendo que tem mais pergunta aqui. Elisa é guerreira, cuida bem das meninas, do marido, é inteligente. O que mais? Quero mais, porque isso é pouco. Concordo que é pouco? Não, eu queria que as pessoas falassem. Nossa, a pessoa falar isso, nossa, me dá me dá um arrepio, me dá o coração acelera. Ai, me sinto preenchida, inclusive. Esforçada. Que me falassem, a Daisy é batalhadora, é uma ótima mãe, uma pessoa que não tem tempo ruim, não trabalha fora, mas se vira, cuida da casa, da família. Mais alguém? Mais alguma coisa? Ultimamente não ando querendo ser muita coisa além de alegre, divertida e de bem com a vida. Queria mesmo que não precisasse discordar de ninguém. Ixi, tu não queria ter que discordar de ninguém? Como assim? Discordar de ti é muito difícil? Discordar de alguém é muito difícil pra ti? Esse pedido é meio difícil. Difícil, porque as pessoas são completamente diferentes. E é impossível. Se a pessoa existe e ela emite uma opinião e ela tem um estilo de vida, naturalmente as pessoas vão ter jeitos, opiniões, estilos de vida diferentes. E aí, naturalmente, tu vai discordar, vai se opor. E o que acontece quando se opõe? Ser estressada me incomoda. Porque ao contrário de... Ser estressada é ao contrário de quê? E o que te deixa estressada? Ei, posso ficar assim, ó, tarde inteira fazendo pergunta pra vocês aqui. Mas eu fico calada e gera um desconforto. Tu fica calada pra não discordar. Mas de quem que tu sente vontade de discordar e não discorda? Conta aí pra mim. E se tu discordar, que risco que tu te coloca? Às vezes, como devido a esse desconforto. Mas quanto desconforto tu sente? E em relação a quem? E Paty, quanto tempo? Como é que estás? Seja bem-vinda. Muito bom. Essa pergunta gerou respostas interessantes. Anotem as respostas e as perguntas. Acho assunto difícil pra mim. Prefiro não ser notada. Prefiro que não falem nada de mim. Prefere que não fale nada de ti? Nada. Nem elogio, nada. Como se tu não existisse? Por quê? Você não gosta de chamar atenção em nada? Anota isso também. Conversas difíceis. Nadinha. Prefere passar despercebida. Quando tu passa percebida, o que acontece, Dani? Às vezes que tu passou percebida ao invés de despercebida, o que gerou? Gente, lembrem das respostas de vocês, que eu não vou lembrar de todas, tá? Uma outra pergunta aqui, que é um pouco oposta. Quando que vocês não se sentem aprovadas? Porque sim, eu perguntei. O que vocês gostariam que as pessoas... qual é a opinião que vocês gostariam que as pessoas tivessem sobre vocês? E aí vocês responderam. Eu queria que elas pensassem isso de mim, que falassem isso de mim. A Dani falou, não quero que fale nada.
Quando que vocês não se sentem aprovadas? Por que eu tô perguntando isso? Vou respondendo, tá? Quando que vocês não se sentem aprovadas e o que vocês sentem? Falem aí, não vou ficar falando aqui pra não me antecipar. Quero que as pessoas me achem segura e alegre. Tenho me importado menos com a opinião dos outros. Quero ser mais fiel a mim, deixar os outros serem quem quiserem ser. A Dani fica envergonhada, mas tanto pro bom quanto pro ruim? E o que é mais fácil se tu for escolher? O elogio ou a crítica? Acho que quando eu estou infeliz me sinto desaprovada. Então, quando que você não se sente aprovada? Eu perguntei, o que você sente? Então, quando tu tá infeliz, tu se sente desaprovada. Mas eu tô perguntando por desaprovação pelos outros. Putz, Grazi, o que acontece que tu vai falar, nossa, fui desaprovada? Senti que não fui aprovada em alguma coisa. Eu estou feliz, me preocupo menos com a opinião dos outros. Ah, sim, porque tu tá preenchida. Se eu tô cheia, eu não preciso de mais, porque eu tô cheia. Se eu tô vazia, eu preciso que algo me preencha. Se eu precisar que algo venha de fora pra me preencher, eu tô lascada. E aí que entra a necessidade da opinião dos outros, da aprovação dos outros. Isso tem a ver com insegurança. Quando a Denise diz, por que a opinião dos outros importa tanto a ponto de abalar o emagrecimento? Pô, tem a ver com insegurança. Todo mundo tem. Cada um grau. Só que tem que entender do quê? Fico chateada quando não prestam atenção em mim, não me ouvem. Olha só, Rê. É o contrário da Dani. Se não me prestam atenção em mim, não me ouvem, é quase que eu não existo. Eu fico chateada. A Dani já é o contrário. Não quero que ninguém preste atenção. Mas quero que me ouçam de alguma forma. Apesar de não falar muito. Quando tu olha no espelho, tu se sente desaprovada. Por quem? Por quem, Rose? Mais fácil a crítica. Porque com ela eu tenho algo a fazer. Olha isso. É mais familiar, por um lado, a crítica. E com elogio eu não tenho o que fazer? Fiquei nessa dúvida agora. Outro dia eu fiz um post. Nós tendemos a escolher um inferno conhecido a uma paz, um céu desconhecido. Tu tem uma história de crítica, de cobranças na tua vida. Isso é familiar pra ti. E aí, quando tu recebe, opa, parece que é mais confortável. É ruim, mas é conhecido. O elogio, nem tanto. Ah, não fez mais que obrigação. O elogio, estranho. O que ela quer em troca? Deve ser mentira. Ó, no elogio eu fico sem ação. Quando não me sinto aprovada. Quando estou alimentando as meninas em público. Parece que não sou boa mãe, pois elas têm seletividade alimentar. Olha isso. Mas tu te preocupa com a saúde delas? Não. Tu se preocupa mais com o julgamento dos outros sobre a alimentação delas do que com a saúde? Quase chega a ser isso, né? Quando os guris fazem alguma birra e escuto, viu? Tu faz tudo pra eles. Tens que puxar mais os guris, isso me irrita. Criança faz birra. É natural. Criança que não faz birra é só criança que tem medo, que em algum momento elas vão fazer. Exatamente isso. No elogio, não fiz mais que a obrigação. Tá. Guardaram as respostas, né? Primeira foi, qual opinião vocês gostariam que os outros tivessem sobre vocês? E vocês me responderam, e vocês sabem o que vocês me responderam. Que opinião traria segurança pra você? Mesma coisa, tem a ver. Porque a opinião do outro, o peso da opinião do outro tem a ver com insegurança. Então, a opinião que eu quero sobre mim são as opiniões que me trazem segurança. E aquilo que vocês responderam é o que vocês gostariam. Agora, uma pergunta importante. O corpo mais magro que vocês dizem pra mim todos os dias aqui que vocês desejam, vão aproximar vocês ou vão afastar vocês dessa opinião que vocês querem que as pessoas tenham sobre vocês? Vê se vocês entenderam a pergunta. Em público me preocupo mais com os outros. Em casa parece ser mais leve. Olha aí, olha a insegurança. Assim, o que deveria importar ali? As tuas filhas, o bem-estar das tuas filhas.
A Dani falou, afastar. O corpo mais magro vai afastar a Dani do que ela gostaria que as pessoas tivessem sobre ela. Porque assim, o corpo mais magro da Dani já chamou atenção. As pessoas notam. E as pessoas falam. Porque quando você tá acima do peso, as pessoas não falam. Mesmo elas pensam, tá? Elas pensam, mas elas não falam. Se elas não falam, aparentemente você não sente. Então, pra Dani, que quer passar despercebida, estar acima do peso é melhor do que estar mais magra. Porque quando ela fica magra, as pessoas falam: nossa, você emagreceu, hein? Caramba, como você tá bem? Nossa, você tá ótimo, o que você fez? Chamou atenção. E a Dani, a coisa que ela evita é chamar atenção. Ali já deu ruim. Tem a questão do marido? Tem. Tem a questão dos filhos? Tem. Tem a questão da ilha de prazer e de alívios? Tem. Só que essa aqui é mais pesada. Porque esse aqui é autossabotagem. Grazi, tu falou que aproxima. O que faz tu me responder que aproxima? Me diz aí. Rê, o que faz tu achar que aproxima também? Inclusive, eu terei... Ai, cadê? Subiu aqui. Essa opinião sobre mim também. Aproxima, porque... Ah, tá respondendo aqui. Porque se eu estiver mais feliz, estarei mais magra e vice-versa. E o que tá te impedindo de ser mais feliz hoje? Pra então ficar mais magra, e então ficar mais feliz, e então ficar mais magra. Tu merece ser feliz? Tu se permite ser feliz? Tu vai receber algum tipo de julgamento em relação aos teus filhos, ao teu marido, dos outros? Alguém olhando, alguém vai falar, ó lá a Grazi, lá, ó. Ah, tá lá correndo. Ah, emagreceu. Vai ter algum julgamento? Que vai te colocar em alguma opinião aí contrária do que é seguro pra ti? Corpo mais magro me aproxima mais do que eu quero. Serei elogiada, serei vista como alguém capaz de fazer algo difícil, mas tu falou que tu quer ser vista como alguém que cuida da família. Uma mulher super magra, sem barriga, malhada, que vai pra academia, que cuida do que come, tu, que se prioriza de alguma forma, se prioriza. Tu achas que em algum lugar essa mulher, ela é tida como egoísta ou não? Ela não tá priorizando as filhas e o marido, porque ela tá se priorizando? Eita, e agora? Afasta. Por que afasta, Daisy? Muito pesado, muito pesado. Não tô aqui pra deixar leve pra vocês. Me permite ser feliz. Hoje eu aceito isso, mas acho que mudei tem pouco tempo. No meu caso, notei que afastou em relação aos filmes do marido. Essa aí a gente já sabia e é real e é assim, agora que tu voltou ali, ó, assim, ó, luz, alerta. Em relação a algumas pessoas dizendo que eu magra fico mais velha, que sou mais bonita gorda. Quem falou isso? Te perguntei, acho que não sei se tu me respondeu. Eu anotei aqui pra falar pra vocês, pra não esquecer. O alimento é um meio pra você se apresentar para o outro da forma que você imagina que vai ser mais valorizada. O alimento é uma forma de você se apresentar, porque o alimento, se eu comer algumas coisas na quantidade que eu faço, que eu como, eu vou emagrecer, eu vou engordar. E eu vou conseguir me apresentar para o outro, eu vou conseguir ser vista pelo outro da forma que eu imagino que é mais confortável, que eu vou ser mais valorizada. Faz sentido para vocês? O alimento é só um meio. Se eu tô me sabotando e eu tô não emagrecendo, o que esse corpo traz de segurança para mim? O que o corpo magro traz de insegurança? Como que eu vou me apresentar para o outro magro e vou ser julgada pelo quê? Qual vai ser a opinião do outro a respeito do meu corpo magro? Real, além do que ele fala, mas sim do que ele pensa. Porque o que a pessoa fala é uma coisa, mas o que ela pensa é outra. O que vocês acham que a pessoa vai pensar? No meu caso, notei que afastou em relação àquilo que tu falou, tá? Me priorizar, bem isso que eu quero. Acho que me boicoto, nem sei por quê. E aí, essa é a pesquisa, essa é a descoberta. Tem que buscar, tem que buscar. Enquanto não encontra, tu não chega. Porque tu não tem o livre-arbítrio pra mudar uma coisa que tu não chegou ainda na resposta. E tem que ter uma resposta. Tem que encontrar. Tu vai na tua terapia, vai aí da habilidade da tua terapeuta de, ó, cavucar, tem que encontrar. Quando chegar e falar, nossa, é isso. Não, às vezes não é um, é isso só, são vários.
Já pensei muito sobre isso. Me afasta. Hoje não critico mais as mulheres bonitas. Hoje não critico mais as mulheres bonitas, inteligentes, capazes de ser uma ótima mãe. Sim, no grupo 360 tô falando sobre isso. Eu estava me amando, postava fotos, estava feliz, aquele brilho, não lembrava mais que tinha. E aí? E aí esse brilho todo, as pessoas mais importantes felizes, que são os teus filhos, mas aí deu problema com o marido, deu super problema, e aí os outros falando, te julgando de alguma forma, e aí? E essa é uma pergunta. O alimento e a minha autossabotagem é um meio de me proteger de algo. De que essa autossabotagem está me protegendo? Essa quantidade de alimento que eu tô colocando pra mim e essa, pela falta de gasto calórico, estão me transformando, estão me botando nesse corpo. Aonde que esse corpo é confortável para eu me apresentar para o outro? Aonde que esse corpo me traz uma valorização que é segura e confortável para mim, mais do que aquele corpo que eu tô dizendo que eu quero? Por quê? O que eu quero, que é o que a gente trabalha aqui, que é o propósito, o que eu quero e como eu me sinto valorizada pra mim pode ser diferente do que aquilo que eu acredito que seja valorizado pros outros. E aí entra no conflito. Tem o que eu quero, daí eu vou lá, eu decido, eu faço, e aí depois eu vou pro mundo. E esse mundo me dá uma resposta. Clara ou não. Do que é a opinião dos outros, que a Denise falou. Nossa, tá indo na academia, tem um julgamento. Tá comendo menos, tem um julgamento. Tá fazendo dieta, tem outro julgamento. É casada, não é casada, como que é? E aí, o que acontece? Eu paro, eu começo e paro. Aí você se sabota. Por causa desse conflito. Se fosse só o que você quisesse, que já é muito difícil, porque o que você quer muitas vezes já tem a ver com os outros também. Porque você quer se sentir de tal forma também pela relação com os outros. Não pode ser o principal ponto, mas é. Porque eu quero me sentir assim quando eu coloco essa roupa. Porque quando eu coloco essa roupa, eu sou desse jeito e me relaciono com os outros desse jeito. Agora, você aguenta satisfazer a sua necessidade pessoal de ter o corpo que você quer e ainda lidar com opiniões divergentes dos outros sobre o seu corpo, sobre a tua decisão? Se você não aguenta, você não emagrece. O marido tá trabalhando e ela em casa, tá na academia. Agora nem leva as crianças, enfim, pra falar, tem 1000 pessoas. Pra ajudar não tem ninguém. É isso aí. Olha lá ela lá. Agora manda de van, só lá. Agora pronto, já nem trabalhava fora. Fica o dia inteiro. Tinha as crianças, beleza? Agora manda os filhos de van. Fica em casa fazendo o quê? Vai pra academia, manda os filhos de van e vai pra academia. Pra quê? Ficar bonita? Que será? Será que ela tem outro? Será que... Nossa, nem tá cuidando dos filhos, nem... Quanto julgamento. Tu aguenta essa pressão? Olha, não, mais gordinha é muito mais bonita. Mas quem falou isso? Você tá me protegendo de julgamentos bons e ruins, não é? Porque quem tá acima do peso, sim, a pessoa te olha, ela te nota até mais se tu vê, só que ela não fala. Como ela não fala, é confortável pra ti. Aí tu aguenta, tu vai aguentar, tá? Com o corpo que tu queres e ser vista, e ser notada e aparecer. Eu cheguei no ponto que me olhar no espelho e falar, poxa, às vezes tu pensa, nossa, fulana tão nova, sem filhos, e olha como tu tá gorda. Aí me respondo, olha pra ti, vai te valorizar, te cuidar pra não ficar com o peso das críticas do próximo. Sempre vai ter a crítica. Sempre vai ter, porque a crítica tá dentro da pessoa. Se vocês engordarem, vão criticar. Se vocês emagrecerem, vão criticar. Vocês vão ser valorizados. Eu valorizo aquilo que tá dentro de mim. Então, se para vocês serem valorizados, não tem como. Não tem uma receita de dizer assim, não, se eu emagrecer, eu vou ser mais valorizada. E se eu engordar, você... Não, algumas pessoas talvez vejam um valor em você mais magra e algumas em você mais gorda. Pode ser? Porque os valores estão dentro da pessoa. Aí você tem que ver quais são os seus. Atender os seus e aguentar até a desvalorização dos outros, dependendo de quem for. Senão, você vai escolher a sua própria desvalorização e o não alcance dos seus objetivos. Então,
A gente depende, a gente se importa tanto com a opinião dos outros porque a gente é inseguro. A gente quer ser aprovado. A gente quer indícios de aprovação. Quais são os indícios de aprovação? E aí, essa pergunta que eu fiz aqui é importante. Qual é a opinião que você gostaria que as pessoas tivessem de você? Eu queria que as pessoas falassem isso de mim. Tá, mas as pessoas falarem isso de mim, primeiro, eu tô demonstrando isso? Nossa, a Grazi falou, eu quero que digam que sou divertido, de bem com a vida. Tu tá demonstrando isso? Não, eu tô ranzinza, eu tô reclamando, tô irritada. Mas por quê? Eu queria que as pessoas me vissem assim, mas eu não tô assim. Mas por que eu não tô assim? Não tô assim porque o meu trabalho tá assim. E por que o meu trabalho tá assim? Por que eu posso mudar? A Dani faz as melhores perguntas. Precisa ressignificar tudo. Precisa entrar em processo terapêutico de se dar conta e ir questionando. Reverter é reverter conceito de vida, quase. É olhar para aquilo que tu viveu, aquilo que tu aprendeu na tua vida e questionar. Caramba, por que eu quero passar despercebida? Nossa, quando tu era pequena, tu já gostava de passar despercebida? Ou tu era meio aparecida, assim? O que a tua mãe falava? Tua mãe falava, minha mãe dizia, fecha a boca, menina, já contei pra vocês. Fecha a boca, parece que quer aparecer. Era uma crítica. Era uma crítica pra mim. Era um julgamento, era uma crítica. Hoje, eu consegui passar pelo ponto de desagradar esse conceito da minha mãe. E hoje eu acho que já nem desagrada tanto. Não que agrade muito. Se ela puder ficar lá no cantinho dela quietinha, ela prefere. E eu já sou uma espalhafatosa. Então, eu sou diferente. Só que eu preciso entender o porquê que eu fui julgada, da onde que veio isso, olhar pro sistema familiar. Sempre olhar pro sistema familiar. Nossa, eu vou pegar um pra vocês verem. De uma cliente minha que eu tava fazendo agora. Não vou mostrar nome, não vou mostrar nada. Só pra vocês. Olha isso. Isso aqui, gente. Olha isso. É um genograma. Mal dá pra entender, né? As informações. Isso aqui, é um esboço do sistema familiar de uma cliente minha. E aí tem símbolos, e aí tem as repetições, padrões de lealdade. Tem isso. E aqui no caso dela tem padrões de conflitos de relacionamento, de evitação de separação, e aí mulheres têm casamentos difíceis, horríveis e aguentam, traições, muitas coisas. Se a pessoa não se dá conta de onde vêm as coisas, ela não consegue se livrar e ela atrai. E ela joga os filhos dela nas mesmas situações, porque são repetições familiares. Então, olhar e identificar para poder ressignificar. Olhar, trazer consciência para poder tomar a decisão de fazer diferente, de ir para caminhos diferentes. Não lembro isso na infância, se eu ligava ou não, mas lembro que me colocavam na mesinha do centro da sala para eu cantar. E aí? Tu cantava? Como é que era? Interessante. Quando precisa desagradar, no momento eu faço, mas depois fico pensando que eles vão pensar de mim. Porque daí tu corre um risco de quê quando tu desagrada? Nossa, eu de pequena era toda envergonhada, vivia escondida atrás da mãe. Conforme fui crescendo hoje, eu chegando, converso com todo mundo, tô sempre rindo. Estou o oposto de quando eu era criança. E como que tu chegou nisso? Como que o teu cérebro entendeu que essa adaptação que tu fez era melhor? E quanto que ficar debaixo ali atrás da saia da tua mãe tinha um conforto pra ti? Como que tu se jogou nesse mundo? Eu cantava e me achava muito. E aí, o que acontecia? Com quantos anos isso, Dani? O que tua mãe falava? O que tu lembra disso? Isso foi boa. Essa primeira infância, gente, é a etapa mais importante da nossa vida. O que aconteceu lá não fica lá. O que aconteceu lá tem que ser olhado. Se coisas difíceis aconteceram, emoções desconfortáveis, a gente se adapta uma vida inteira para fugir das dores vividas lá, quando a gente não tinha condições de lidar. Cantava e me achava muito, pedia um bis. Pediu um bis de comer? Ou bis de cantar de novo? O que as pessoas falavam? O que a tua mãe falava depois?
foi cobrada por isso? Pensem sobre isso. A gente se importa com a opinião dos outros a ponto de abalar o emagrecimento em qualquer conquista da nossa vida, porque a gente tem uma insegurança e um desejo de agradar, de ser aprovada. A Elis falou, se eu tenho que discordar de alguém, eu já me sinto insegura. E aí, por quê? Porque, poxa, se eu discordo de alguém, eu vou entrar num conflito. Se eu entro num conflito, eu posso ser desaprovada, inclusive posso ser rejeitada. E no fim fico sozinha, que é uma das maiores dores que tu tens, não é? Minha mãe achava engraçado. E era bom? Tu gostava? Quando que tu parou de fazer isso? Fui me soltando quando saí lá de fora e entrei no ensino médio, que era na cidade. Aí tava longe, tinha que me virar meio só. Nossa, era muito cagona. E gostava. Tu gostava? Aonde foi que tu se perdeu? Onde foi que tu perdeu? Isso, Dani. Que registro negativo tem de se aparecer? Responde depois, tá? Não fiquem só no questionamento, mas responda esse questionamento. A gente tem que entender. Tem uma lógica. Eu tava atrás da barra da saia da minha mãe e tu fazia as coisas pra tua mãe, né? Tu ajudava tua mãe. Tu ser quietinha era bom pra tua mãe, por um lado, porque tu tava sempre com ela, sempre ajudando ela. Tu era quase uma mãe da tua mãe, não era? Acho que até a gente já falou sobre isso em terapia. Quando tu foi pro mundo, será que tua mãe ficou sozinha? Tua mãe ficou meio órfã? E hoje? Hoje tu é mãe dos teus filhos. E aí tu é mãe. Sempre mãe. Sempre mãe. Te falei, né? Tu era mãe da tua mãe dos teus irmãos, agora tu é mãe dos teus filhos. Só sabe ser mãe? Quando tu corre o risco de não ser julgado como boa mãe, aí tu volta para aquilo que foi o meio de tu ser julgada. E aí muitas vezes tu engorda. Vou ter que cavucar. Cavuca e me conta. Sim, todos falavam a bonequinha da Elsa. Sempre atrás. Pensem, gente. Pensem se o que vocês acham que os outros valorizam tem mais a ver com um corpo magro ou um corpo... Não, vou dizer gordo, porque nenhuma de vocês aqui é gorda. Das que estão aqui, nenhuma de vocês é gorda. Vocês só não estão no peso que vocês querem. O que valoriza vocês tem mais a ver com esse corpo ou com outro? Nossa, é da correria, é uma guerreira. Nossa, atende os filhos, o marido. Nossa, deixa a casa... Quanto que isso combina, quanto que isso tem uma sobrecarga e que é um oceano de cansaço, de dor, de sobrecarga. Quanto vocês precisam subir na ilha para descansar? E quanto que isso traz status para vocês ao mesmo tempo para os outros? Nossa, olha lá, caramba, como ela dá conta. Olha lá, nossa, até engordou um pouco, mas também, né? Caramba, isso aí é quase um troféu da vida que ela leva. E a outra que tá lá magrinha, malhada. Nossa, olha lá. Nossa, deve ter vida fácil, né? Porque assim, pra se dedicar ao corpo, ter esse corpo, não deve fazer nada da vida. Nossa, tem tempo de ficar comendo devagar, fazendo curso de emagrecimento, escolhendo comer o que não comer, preparar a comida. Ai, pensar no gatilho da fome emocional, usar a lista de alívio. Nossa, tem tempo, hein? Nossa, eu não tenho tempo. Sim, em função de tudo. Sempre fui a mãe de todos e, na verdade, até hoje sou. Não sabes não ser. E quando te tiram os filhos, quem é tu? Com o corpo que eu tô hoje. E aí? Como? Como? É o conflito. Eu quero isso, mas esse corpo me traz isso aqui que eu preciso mais. Aí a gente entra em conflito. Entre querer isso e chegar nisso, sabe? E agora? Como que eu chego no meio termo? Entre aquilo que eu quero e não aquilo que os outros querem, mas aquilo que eu aguento fazer diferente do que eu acho confortável em relação aos outros. Gordo ou magra sempre vão falar real. É isso. É isso. A gente tem que pensar na gente, fazer o que nós sentimos bem. Eu preciso me valorizar mais, me colocar em primeiro lugar. Sim, só que também é sobre ti fugir de sentir as coisas confortáveis.
Então não é que é só, mas não tô nem... Não, mas é a opinião do outro. Não, mas a opinião do outro, se ela bate em mim, também é sobre mim fugir desse julgamento. É sempre sobre a gente, não é sobre o outro. Porque a opinião dos outros, não. É que a opinião dos outros bate em mim. Então eu fujo dessa porrada. Porque essa porrada eu não aguento. Se eu não aguento, então eu fico desse lugar que eu recebo menos porrada. Mesmo que eu não esteja muito feliz com esse corpo. Mas assim, é melhor eu não estar feliz com esse corpo do que levar essa porrada, entendeu? Precisa ressignificar, só que não é... Tu és uma pessoa prática, Dani. Só que a praticidade é uma parte. Na hora que tu tem a consciência, na hora que tu percebe aonde que tu tá presa e tu precisa decidir, aí entra a parte prática de fazer o que tem que fazer. Tipo, a parte prática era lá, falar com teu marido, pra ver se ele vai te pagar lá pelo teu serviço, se não vai. Isso é parte prática. Só que, e essa aula aqui, não é parte prática. É trazer pra consciência. Não é. É bem aprofundada, não é nada prática, aliás. É uma busca subjetiva. Quem é prático tem mais dificuldade. Porque pensa, mas o que eu faço? E aí, o que eu faço? Primeiro identifica, primeiro olha o peso disso. Medita nisso, é meditar nas perguntas para encontrar as melhores respostas. Porque se quiser fazer de forma prática e rápida, vai pular respostas importantes. Socorro. Tipo isso. Viu ali o genograma da minha cliente? É tipo um socorro aquilo ali. É um imbróglio gigante que todo mundo tem. Não é que é dela, é porque é dela. Não, cada um tem os seus embróglios. Cada um tem os seus. Só que tem que ter uma habilidade para ligar as coisas, para poder depois devolver as coisas, de alguma forma. Eu só posso devolver uma herança que eu sei que eu tenho. Eu recebi uma herança. Eu escolho, não, isso aqui eu quero ficar, me interessa isso aqui. Isso aqui não me interessa. E aí eu devolvo. Como que devolve? Tudo são estratégias terapêuticas. Ajudou vocês a trazerem um pouco mais de clareza? Ou mais enrolou do que a Dani? Eu acho que é melhor não ter assistido essa aula, né? Vocês entenderam por que a opinião dos outros é tão importante? Porque a gente precisa da aprovação. Quanto mais vazia a gente tá, mais aprovação externa a gente precisa. A aprovação interna é essencial. A externa também é importante. Mas de quem? O que faria eu ser aprovada de forma externa? Por quem? Mas que no fundo também sempre vem da gente. Eu sei que enrola. As perguntas, elas confundem. Só que entendam que não entrar na confusão não é solução. A confusão antecede a solução. A partir do momento que eu vejo um negócio que eu não estava vendo, traz confusão inicialmente. Claro, eu não estava nem olhando para aquilo. Descobri que tem essas perguntas para responder que eu não sei, dá uma confusão. Mas na hora que a gente começa a conseguir responder, vai trazer uma luz que antes não existia. E aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mais fácil ir num lugar desconhecido com uma lanterna do que sem. Reflitam, a aula não acaba quando termina. A aula não acaba quando termina. A aula nem acaba. Quer dizer, a aula acaba, mas os questionamentos aí não terminam. Pensem, tragam lá pro grupo e digam depois lá. Coloquem lá no grupo pra mim os insights que vocês tiveram, tá? Quero saber. Beijo grande, até a próxima. Lindo junho pra vocês. Adorei o 360. Vamos nos falando então. E provável que lá no dia 17 é a próxima. Se tiver alguma mudança eu aviso pra vocês. Beijo, meninas. Gratidão. Beijo, beijo. Tchau, tchau.